Olá, essa é a aula 8, Alcançando as Nações entre nós. Vamos falar aqui sobre uma oportunidade incrível que Deus tem colocado diante de nós, que é alcançar as nações que estão entre nós. À medida que o mundo ele se torna cada vez mais interconectado, Deus tem soberanamente, irmão, orquestrado o movimento de pessoas de diferentes nações. Muitas vezes de grupos não alcançados e não engajados para perto de nós. Eles estão entre nós. Em vez de vermos isso como uma simples coincidência, devemos reconhecer essa realidade como uma parte do plano de Deus para que sua missão seja cumprida. E nessa aula aqui, nós vamos explorar como as igrejas locais podem e devem responder essa oportunidade única de evangelizar, discipular e plantar a igreja entre os povos que ele tem trazido para perto de nós. E o nosso Brasil está cheio de pessoas, de nações, onde é proibida a pregação do evangelho. E nós devemos nos atentar para isso. Primeira coisa que eu quero tratar nessa aula é o movimento soberano de Deus. Paulo, ele nos lembra que Deus é soberano sobre os tempos e lugares em que as pessoas vivem. Ele determina os tempos estabelecidos e os lugares exatos onde as pessoas devem habitar, para que possam buscá-lo e talvez encontrá-lo. Essa verdade nos mostra que o movimento das pessoas ao redor do mundo não é aleatório, nunca foi. É parte do plano divino. Hoje, nós vemos muitos grupos de pessoas não alcançadas e não engajadas, muitas vezes referidos como a diáspora, né? Se mudando para essas pessoas se mudando para os nossos bairros, cidades. Isso significa que Deus está nos dando uma oportunidade direta de alcançar pessoas com o evangelho sem sequer precisarmos cruzar fronteiras internacionais. Que bênção! É um chamado claro para que as igrejas locais estejam atentas e prontas para responder. Deus tem trazido refugiados até nós, Deus tem trazido pessoas de outras nações até nós. Então, como nós podemos participar disso? Segunda coisa dessa aula é a responsabilidade da igreja local com essa oportunidade. E vem, de verdade, uma grande responsabilidade. Como igrejas locais, devemos ser intencionais em nossos esforços para alcançar esses povos que Deus trouxe até nós. Isso inclui evangelismo local, onde compartilhamos o evangelho com os nossos vizinhos e colegas de trabalho, que pertencem, pessoas que pertencem a esses grupos de pessoas. Além disso, devemos investir no discipulado, ajudando esses novos crentes, que são dessas nações, a crescerem na fé e a se tornarem seguidores maduros de Jesus. Por fim, a plantação de igrejas deve ser uma parte central da nossa estratégia, que é estabelecer comunidades de fé que possam continuar a alcançar mais pessoas dentro desses grupos. A igreja local, ela tem o privilégio de participar dessa missão global a partir de sua própria vizinhança. Imagina, culto em espanhol, em inglês, em árabe, em nossas igrejas que tenham esses vizinhos perto e a gente poder atendê-los. A terceira coisa dessa lição que eu quero falar é preparando e enviando missionários para as nações, cumprindo a grande comissão. Além de evangelizar e discipular os povos não cansados e não engajados que estão entre nós, essa também é uma oportunidade estratégica para preparar e equipar mais missionários. À medida que discipulamos essas pessoas de outras nações, indivíduos, muitos deles podem sentir o chamado para retornar aos seus países de origem, ou se tornarem missionários em outras partes do mundo. A igreja local, então, se torna um centro de envio, treinando e capacitando esses missionários para que possam ser eficazes em suas missões globais, nos lugares onde Deus quer eles. Dessa forma, estaremos cumprindo a grande comissão e não apenas localmente, mas também contribuímos para o avanço do evangelho
em todo o mundo. Essa pessoa chega até nós, nós vamos evangelizar eles, pregar o evangelho para eles, e depois nós vamos, se o Senhor os chamar, enviá-los de volta para suas nações. Imagine se uma dessas pessoas é uma pessoa de um país altamente fechado para o evangelho, ele resolve voltar para lá como um missionário. Ele não tem que aprender língua, ele conhece a sua cultura, ele entende o seu povo. O custo de vida, talvez, para essa pessoa é muito menor do que enviar um estrangeiro. Então, nós estaremos contribuindo para que pessoas sejam alcançadas em outras nações. A realidade é que Deus está trazendo as nações para perto de nós. E isso é uma oportunidade que não podemos desperdiçar. Como igrejas locais, nós temos o chamado de alcançar os povos não alcançados e não engajados. Esses que estão pertinho de nós. Claro que por meio de evangelismo, discipulado e plantação de igreja para que essas pessoas possam se envolver. Que possamos de verdade ser fiéis a esse chamado, reconhecendo que Deus nos colocou estrategicamente onde estamos para sermos uma luz para as nações. Que Ele nos capacite a aproveitar essa oportunidade para preparar e enviar mais missionários, cumprindo aí, com isso, a grande comissão, tanto localmente quanto globalmente. Que o nome de Jesus seja glorificado em todas as nações, começando por aqui, entre nós, e que o Senhor seja honrado e exaltado. Deus te abençoe, te aguardo na próxima aula.